Olá, pessoal que segue aqui a página 29 graus Astrologia. Vamos hoje para a previsão do horóscopo na temporada escorpiana, que é o que todo mundo gosta, né? Saber do seu signo, como é que tá o mês e tudo mais. Como essa temporada teve também a lunação, que foi ontem, dia 25 de outubro, né? Que foi é uma lunação, né, de escorpião, que tem eclipse, né? Que está perto dos nodos ali. Então, a gente vai ter comentários um pouco maiores aí para cada um, porque tem esse dado que é muito relevante, né? O eclipse é um fenômeno que acontece todos os anos, né? Geralmente 4 por ano, às vezes tem uma a mais, alguma coisa assim, né? Que se dá, né, num eixo, né? Então, esse ano, né, os nodos sul e o nodo norte estão no eixo touro e escorpião. Então, quando o signo, né, solar, né, o sol, quando o sol entra, né, o planeta, perdão, entra no signo escorpião, qualquer planeta, né, o sol no caso agora, falando dessa temporada, e a lua também, que é o caso da lua nova, né, os dois estão juntos ali naquele signo, a gente tem a lunação, a gente tem a lua nova. Se está perto do nodo, é porque vai ter eclipse. Então, nós temos aí um eclipse solar agora, e teremos o eclipse lunar lá para o dia 8 de novembro, que vai falar também de coisas relacionadas a touro, né? Especialmente o signo de touro, que é o signo oposto. Então, vem vindo isso desde o meio do ano passado para cá, e vamos continuar até meados do ano que vem também nessas condições, né? Trabalhando esse eixo, né? E a gente não pode deixar de esquecer que temos um planeta, né, social lento aí, social não, né, geracional, transsaturnino, que é Urano, que está em touro. Então, vai mexer sempre com essas questões também, né, de transformações, né, abruptas, rupturas, revoltas, né, mudanças que precisam vir, inovação, né? Então, mexendo com esse eixo que fala de poder, de controle, né, um eixo que fala dessa situação do apego, do desapego. Então, essas situações todas a gente vai ver para todo mundo de alguma maneira. Cada signo, né, cada ascendente tem aí uma casa em que isso se dá. Então depende do seu ascendente. Então, fica de olho aqui na previsão para ver o seu ascendente como que vai funcionar, tá certo? Então a gente vai ver aqui, né, começando aí, e qual é o efeito de um eclipse também importante. O eclipse, ele fala de um ocultamento, né? Então, no caso solar, a Lua, né, fica entre o Sol e a Terra, então oculta essa luz solar, oculta a nossa consciência. A gente passa a não enxergar as coisas e ficar na escuridão, ficar na sombra, né? Isso é uma coisa que vem lá da clássica. Então, pode ter uma morte dessa luz, né? Uma morte dessa consciência. Então, é como se a gente, nesse momento, não pudesse tomar muitas decisões importantes, porque a gente não está com toda a clareza para fazer isso, né? E fala de uma intensidade também. Então, se uma alunação, né, convencional, como eu fazia há muito tempo na previsão, a lua nova tem um impacto no mês, o eclipse ele tem um impacto maior ainda, porque eclipse acontece, né, a gente tem que pensar no ciclo, né, a cada 6 em 6 meses, né, eclipse solar. Então, é um ciclo maior, não é só de um mês. Então, essa alunação em especial, né, como foi a de touro, é uma alunação que vai reverberar até, né, touro, até, né, lá meados do primeiro semestre do ano que vem. E especialmente janeiro, começo do ano, porque é o auge desse ciclo, né? É o meio desse ciclo, é o topo, né? A culminância, clímax. Então, as coisas que se dão por agora, fim de outubro, começo de novembro, a gente vai reverberar, ver as consequências disso lá, né, em janeiro. Então, isso já adiantando para todos vocês. E reviravoltas, né? Não é incomum reviravoltas aí em eclipse, né? Uma coisa está acontecendo de um jeito, vem uma situação, vem uma pessoa, eu vou para um lugar e eu vejo as coisas de outro jeito, né? Tem uma mudança de perspectiva, uma virada, uma virada de tapete também, né? Enfim, e a gente tem uma surpresa aí. Então, eclipses trazem também essas condições. Então, chega de falar, né? Explicando aí um pouco a base e vamos para o que interessa, que é cada signo, certo? Então, vamos lá. Então, temos aí, né, Áries ascendente em Áries. Como é que tá o mês para os arianos? É um mês, né, a lunação tá, né, a lunação, o sol, tá todo mundo lá, né, uma galera que tá entrando em escorpião. Então, para Áries é um momento no ano delicado, porque fala, né, apesar dos dois signos terem Marte ali como o dispositor, né, o planeta que rege, são signos que têm coisas nada em comum, assim, né?
O Áries é um signo de fogo, cardial, impulsivo, né? O Escorpião já é muito mais meticuloso, estrategista, pensa antes de falar, antes de fazer as coisas, né? Fala das emoções, fala da busca de uma estabilidade, que o Áries tá nem aí, se joga. Então, são signos muito diferentes, né? Então, a consciência, as coisas desses assuntos estão ali para as Áries, uma região, né? Para quem tem ascendente em Áries, de crises, mudanças, transformações, de abrir mão das coisas, de perdas, né? De apoios, né? Que apoios que eu tenho, né? Com quem que eu posso contar. Então, é um momento de muita revisão também, né? De algumas crises mesmo, de lidar com perdas, de poder, inclusive, abrir mão de algumas coisas, não ficar apegado a algumas coisas, né? Poder soltar as coisas. Então, isso é muito importante para os arianos ascendente em Áries. E pode estar tendo realmente aí uma dificuldade de você soltar, né? De você perceber os seus próprios limites. Você não vai dar conta de tudo, você não vai resolver todos os problemas, né? Então, talvez você precise se preservar um pouco e saber com quem você pode se apoiar. E tem bons apoios, especialmente de mulheres nesse momento, né? Que mulheres ou que pessoas, né? Que vão ter uma energia mais de parceria com você. E isso você pode contar sem dúvida, mas talvez esteja faltando um pouco de freio aí. Tem uma coisa de um apoio, né? De uma parceria criativa, né, que vem através disso, ou alguma mulher pode estar precisando do seu apoio nesse momento. Então, vale a pena pensar sobre isso. Emocionalmente falando, né, é um período em que as relações também estão sendo mobilizadas, né, e as necessidades do outro podem estar sendo negligenciadas, né, e você está dando um certo ênfase para o que você quer, para as suas necessidades, e não está percebendo a do outro, né, então pode estar sendo até um pouco indulgente, né, autoindulgente, inclusive, né? Que é assim, eu não dei atenção, mas é porque eu não dava, tipo, meio que se perdoando, se desculpando já para si mesmo, sem se responsabilizar pela relação. Então, atenção, veja se não está com excesso aí de, né? Ou então, se o outro está fazendo isso, né? Se você também não está perdoando fácil, se você não está, certo assim, benevolência excessiva, sabe? Enfim, isso também não é legal. Com relação as relações, de modo geral, vou falar disso em todos os signos de fogo, né? São áreas que estão beneficiadas nesse momento. Então, as pessoas que têm signos de fogo estão com um movimento muito fluido, né? Muito harmônico em relação aos relacionamentos, né? As relações, os ciclos sociais, amizades, grupos e tudo mais, né? No caso dos arianos, está muito, né, a parceria, né, a sociedade, né, esse contato um a um, tá um momento de muita, pode estar sendo muito favorável, apesar desses conflitos, né, desses negligências, vamos dizer assim, para a confiança, no sentido intelectual, né, no sentido até de propósito social, de coisas que se pensa junto, ideologias, né, de se sentir seguro, ter uma base, uma articulação, né, contar com os bons e velhos, né, para tomar uma ação, de falar, de se colocar ali nas relações. Então, isso está sendo muito bom. Tem um desafio aí para enfrentar, né, as consequências de decisões, inclusive em relação à sua moral, aos seus valores, até, né, mudanças em relação à sua autoestima, o que você acredita, né? E especialmente, né, mudanças aí com relação também, né, à sua vocação, né? Talvez você esteja percebendo que o valor do seu trabalho não é bem aquilo que você quer fazer, ou que você sabe e naturalmente faz bem. Está tendo uma rixa aí. As pessoas estão te cobrando coisas que você não vê muito mais sentido em fazer. Então, pode ter aí um conflito nesse sentido também. E, né, o eclipse pega também a casa 8. Então, pode ser um período, né, justamente de lidar com o que você tem que abrir mão, com o que tem que morrer na sua vida. O que não dá mais para continuar? O que eu não estou conseguindo mais sustentar, que eu estou levando adiante? Vale a pena pensar nisso, porque as situações podem chegar numa intensidade tamanha que você pega o controle e as coisas saiam, né, sem ser por decisão sua. Então, é importante pensar nisso. Né? Vamos aí para touro, ascendente de touro. Temos aí as relações também, né? Só que aí no caso dos taurinos, né, as relações afetivas, de compromisso, amorosas, né, até as relações de trabalho, profissionais,
no sentido de parceria, de sociedade, né, de alguém que está ali no mesmo pé que você, numa função, pode estar ali também as suas alianças, né, com quem que você se alia, né, pode estar ali vivendo um momento também de alguns problemas, algumas situações que não estão claras, coisas que estão sendo feitas de forma, uma comunicação um pouco falha, ruidosa, você não entende muito bem o que o outro quis propor, ou você comunica, o outro não ouve direito, sabe, umas coisas assim. Então, pode ser que estejam sendo feitas coisas nas suas parcerias de uma maneira confusa, de uma maneira nebulosa, ou de forma até escondida, muitas vezes, né? Por medos, inseguranças de uma parte ou de outra. Então, vou fazer assim, não fala, porque vai que vai ter uma briga, pra quê, né? Então, vou fazer. Só que isso é pior. Isso depois vem. Então, veja se não tem algo nesse sentido, né? É um momento muito prazeroso, mesmo com essa problemática, né? É muito prazeroso, de muita boa parceria, né? De uma parceria criativa, inclusive, né? Voltada para o prazer comum, né? Para aquilo que deixa os dois felizes. Então, isso também é bem legal, né? Pode estar tendo aí uma certa também negligência com relação, né, à sua saúde mental nesse momento, né? Ou você pode estar também numa coisa assim, depois que você entendeu seus limites um pouco, né? Tá com a corda, a régua muito baixa, né? Então, assim, às vezes o outro não está tentando invadir seu espaço ou, né, eliminar os seus limites, mas está tentando só manter um diálogo, tentando entender o seu ponto de vista, ou tentando explicar o lado dele, e você está muito intolerante, né? Então isso pode também ser aí um reflexo dessa situação, né? Intolerante por uma arrogância, né? De achar que está mais elaborado, mais evoluído, né? Então, cuidado com isso daí, né? Os outros também têm necessidades emocionais, né? E você também tem necessidades físicas, necessidades outras, né, no seu dia a dia, deveres, obrigações, que talvez esteja também negligenciando até para com as outras pessoas por conta disso, né? Em termos, né, do signo de terra, que Touro é o primeiro, eu vou falar também dos outros, muito parecido, a parte do trabalho financeira, a parte da carreira, da produtividade está fluindo muito bem. Então, a confiança, né, com as pessoas para desafiar, né, as pessoas a investirem, fazerem o seu trabalho, né, a equipe produzir bem, está muito fluindo, né, tem uma segurança para fazer as coisas, né, tem uma responsabilidade, parece que cada um sabe agora o que tem que fazer, tem uma articulação muito boa. Então, estamos favoráveis aí para Touro, né, nesse sentido. E tem desafios aí, né, com relação justamente a essa imagem, mais uma vez, né? As mudanças que você tem feito, a forma como você tem se colocado, a sua aparência, né? A sua identidade. Então, isso tudo está sendo visto, está sendo questionado por um lado, né? Por outro lado, tem uma certa segurança, eu acho que mais já teve mais momentos, agora está mais seguro, mas como que, né, você lida com essas resistências, né, com essa quebra de estereótipos que se colocam sobre você, ou às vezes até mesmo que você se põe, né? Enfim. E, claro, recursos que você está ganhando aí novos, que você talvez esteja percebendo jeitos diferentes de fazer as coisas, né? E o eclipse pegou a casa 7, então, né, vale retomar. Atenção, né, com o que você pode estar ocultando de você mesmo no seu relacionamento, com aquilo que não está funcionando mais, né? Não precisa ser a relação em si, pode até ser, em alguns casos, mas pode ser inclusive a forma como vocês estão se relacionando ou se tratando que não dá mais, né? Precisa mudar, né? Precisa ter uma outra situação. E claro, pode ter uma reviravolta, aí pode ter uma mudança de postura, algo que surpreenda, né? Touro ascendente em touro, tá bom? Aí a gente vai chegar aqui em Gêmeos, né? O ascendente em Gêmeos, e a gente tem, né, uma questão com rotina, com organização, deveres, produtividade, o tempo, né, como que você tem organizado o seu tempo e os seus hábitos, né, de saúde, de autocuidado. Então, isso tudo está sendo revisitado agora para quem é Gêmeos, ascendente em Gêmeos, né? A rotina está prazerosa, tá gostosa, parece que a coisa está se alinhando? Sim, mas você pode, às vezes, também, né, despender bastante do seu tempo, da sua energia para coisas que não dizem respeito a você necessariamente, né, mas a rotina dos outros, ao prazer dos outros, as coisas que são
para as outras pessoas, né? Ou deixar se influenciar, né? A sua rotina muda, os seus hábitos mudam por conta dos seus grupos, né? E amizades, né? Então, ou do que você consome nas redes também. Então, atenção com isso, né? Tem necessidades aí pessoais, né? Que você não pode necessariamente negligenciar, né? Então, você pode estar, assim, muito permissivo, né? Com algumas pessoas e tal, né? E não percebendo que você realmente precisa nesse momento. Para quem é gêmeos indígenas também, é interessante pensar, né? Que você pode estar sendo um pouco negligente também com a sua proteção, até no sentido dos seus prazeres, do quanto você está se expondo, né? Até em termos até de maternidade e paternidade, né? Se você não quer ser pai ou mãe, nesse momento vale aí uma proteçãozinha que você pode estar um pouco extravagante nesse sentido, se expondo aí numa situação como essa, tá bom? Aí a gente tem, claro, né? Uma coisa que está funcionando muito bem para signos de ar nesse momento são as próprias ideias, né? Como se vê a própria relação consigo mesmo, né? O que você acredita, como você tem se posicionado, né? O que você tem vivido na sua vida. Então, uma confiança para fazer o que você acredita, né? Se desafiar, né? Estruturar ali uma forma de enxergar o mundo e as pessoas. Então, isso tudo, a sua relação consigo mesmo, suas próprias crenças estão muito firmes nesse momento, né? Tem uma fluidez aí, um autoconhecimento que está fazendo muito bem, né? Então, isso está muito legal. Uma consequência, talvez, que esteja interessante, é até no sentido mais religioso, ou até de ideias não conhecidas, né? Fronteiras não exploradas, né? Ou até fronteiras ocultas, nesse sentido, né? Então, pode ter um problema também com parentes do parceiro ou parceira, né? Enfrentamentos, consequências através de decisões e falas que foram tomadas em outros momentos, né? Então, pode ter resistências nesse campo aí, uma situação um pouco indigesta, muitas vezes, né? Nesse campo, nessas relações, tá? Ou então pessoas que parecem que são próximas, mas não são tão próximas assim, ou pessoas que parecem que não são próximas, mas são próximas mesmo. Então, tem uma certa confusão aí, tá? É um momento de perceber que existem coisas para além do mundo observável, né? Que tem coisas que estão ali dentro que você precisa, às vezes, olhar e, às vezes, até para poder deixar isso e ressignificar de alguma maneira, elaborar, né? E o eclipse pega a casa 6. Então, realmente, pensar que hábitos que não dá mais para seguir adiante, né? Como você tem cuidado dos seus deveres, das suas obrigações, né? Se você não está olhando para isso com atenção devida, isso pode se intensificar e pode até ser uma mudança que vai precisar ser mais radical ainda. Isso fala muito desse fim de ano, né? Dessa organização dos gêmeos aí para o final do ano, e o começo do ano que vem vai mostrar isso muito claramente, tá bom? Como você tem se organizado aí na sua vida, é questão de saúde também, né? Então, isso é importante. Câncer e ascendente em câncer, temos aí a casa ligada à criatividade, né? Como você se expressa. É um mês importante, né, para os cancerianos, até para saber o que eles querem olhar de talento, né? Quais são os seus talentos? O que você consegue explorar de si mesmo, viver, né? Consegue brincar, se divertir, ter prazer na vida, né? Contato com crianças, né? É um mês muito fértil, muito criativo, né? Então, com filhos, caso os tenha, né? Ou se não tiver, pode ser um mês bem fértil também. Então, isso tudo é bem interessante, né? Para quem é câncer, ascendente em câncer, prestar atenção, né? As relações são prazerosas, as paqueras têm uma paixão, aí um fogo que se acende, né? Então, é um mês bem fluido, bem potente nesse sentido da sexual, né? É um mês bem intenso, assim, de muita paixão, fazer o que gosta, né? Com vontade, assim, com vigor, ter boas oportunidades, né? Pode ter também, né, uma certa dificuldade até para viver esses momentos prazerosos e curtir um lado da vida, por um excesso, né, de preocupação com o futuro, um excesso de cuidado com o trabalho, um excesso, né, de dedicação a essas coisas de longo prazo que podem interferir, né? Você tem que perceber o limite, o trabalho, né, o limite do seu trabalho, o limite dos seus planejamentos em relação à sua curtição, para poder curtir de boa, né? Ou nem tudo tem que estar ligado, né,
ou corresponder ao que você espera da sua vida. Pode ser só uma coisa passageira, que vai ser gostoso, vai ser bom mesmo assim, né? Não precisa ter essa segurança toda para se divertir também, né? E fazer algo criativo para você, só para você. Não precisa levar a sua vida em consideração para você se divertir, né? Enfim, e aí pensar também nisso, né? Talvez tenham necessidades na sua vida pessoal, na sua vida privada, na família, até com relação à vida doméstica, que estão sendo negligenciadas. Então isso é importante. Se você não está pegando muito leve ali com relação à sua presença, sua participação, e até como as outras pessoas cuidam, como você se cuida, né? Nesse momento na sua vida pessoal, tá bom? Bom, como signos de ar, eu falei agora o signo de água. O signo de água, né? Câncer, escorpião e peixe estão com a vida emocional muito boa, né? A vida emocional, psicológica, até de espiritual, né? Esse caminho aí de depuração, né? A alma, a relação com coisas profundas, muito fluida, né? Muito harmonizada, né? Funcionando bem. Então tem uma confiança na sua própria intuição, uma confiança nas coisas que já foram, né? Conseguindo entender bem o passado, os antepassados da própria família, tendo uma clareza, né, nesse momento, até para desafiar algumas coisas que são tradições que você talvez não entenda mais assim, conseguir abrir mão de velhas feridas, velhas amarras, né? Deixar para trás mesmo que não serve emoções e sentimentos que às vezes atrasam as coisas na vida, né? Essas más águas aí, deixar isso para trás, deixar realmente estruturado um novo caminho aí, né? Um novo jeito de sentir as coisas, de se posicionar, né? Então, emocionalmente, vocês estão num momento de muita segurança, de muita maturidade emocional mesmo, assim. Tem uma articulação aí com o que sente, com o que faz, com o que pensa, muito bacana, né? E até entendendo o porquê que as coisas se deram de tal maneira, né? Entendendo esse caminho, essa história, né? E podendo deixar isso lá, sem levar isso adiante. Muito bom. Outra coisa é com relação às coisas que não servem mais, círculos sociais, mudanças nos seus círculos sociais, né? Então, pode ter aí, né, mudanças e resistências até em relação às pessoas que você convive e os apoios que você tem, ou a forma como você se expõe e como você compartilha, com quem você compartilha a sua intimidade. Então, você pode estar mudando essa maneira de fazer isso e enfrentando as consequências dessa mudança, né? Com quem que eu vou compartilhar coisas íntimas, né? Ou de quem eu quero saber coisas íntimas. Isso pode ser uma boa reflexão para esse mês, né? E claro, a situação em amizades e grupos tem sofrido mudanças, tem aí um novo campo se abrindo, né? Recursos pessoais, recursos humanos, ou recursos no trabalho, né? Suporte no trabalho também está aparecendo coisas novas por aí, né? E claro, a eclipse pegou a casa 5, então pode ser aí, né, um momento de não se dar conta ou de uma intensidade aí dramática, emocional, no sentido até dessa criança interior, né, desse olhar para esse lugar criativo, criador, fértil, né? Pode ser uma coisa que mexa muito com a sua parentalidade, seja materna ou paterna, né? Se você tem filhos, um período que isso mexa muito com essas relações, com o valor da família para você também, né? Pode ter reviravoltas em relação a isso, como você se vê na sua família, seu papel, seu lugar ali, né? O valor que você realmente tem dentro da família pode ter um impacto aí pelos próximos meses, final de ano tá aí, e janeiro também, certo? Então, tá bom. Vou fazer uma pausa e volto aí para falar de Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Então, até mais. Então, a gente vai agora para Leão, ascendente em Leão. Então, temos aí para o mês, né, na temporada escorpiana para os leoninos, ascendente em Leão, um foco aí na família, assuntos domésticos, né, na sua vida
privada, né, questões do passado, relações familiares, vínculos, né? Sua noção de segurança também básica, né? Onde você se sente seguro emocionalmente. Então, esse é um tema importante para Leão esse mês, né? Até questões com imóveis, inclusive, enfim. Então, pode ser aí um período bem interessante para pensar, né? Quais estão sendo também até questões jurídicas, talvez, né? Se estão sendo negligenciadas ou se está sendo muito permissivo em relação a algumas situações que envolvem questões familiares, questões de imóveis, né, de território. Enfim, como é que está sendo isso, assim? Como é que você está conseguindo conviver, né, ou perceber os limites aí legais ou até os limites filosóficos, pessoais, né, com relação às situações familiares, né? Tem alguma questão a ser resolvida, né, na família, judicial, ou se tem alguma questão envolvendo até mesmo viagens, ou se tem disputas entre famílias, talvez seja algo aí, perceber o limite de cada um, né? Se tem cunhado ou cunhada entrando, né, em assuntos que talvez não digam respeito, então talvez essas coisas possam estar mais claras aí, né, para Leão, né? Ou talvez essa dedicação para as coisas externas, né, o que você tem exposto da sua vida pessoal, né, por aí, pode também perceber um pouco se esses limites não estão sendo ultrapassados, né. Tem algo muito interessante em relação à vida doméstica e um prazer, talvez, um desfrutar aí. As mulheres da família também podem estar num momento mais importante, enfim, uma certa visibilidade. E, né, vale também lembrar, né, que a questão da própria comunicação, aprendizado, né, a troca, né, as viagens, o conhecimento, né, com você, seus irmãos, talvez, né, pessoas próximas têm se dado, né. Se você não tem dado muita razão, né, ou dado muita importância aos outros, né, e está negligenciando um pouco as próprias, né, a sua própria maneira de pensar, a sua própria maneira de entender as situações do seu entorno, né. Se você não está muito focada, né, ou focado em buscar coisas fora e entender o que você já pode aprender com o que você tem, né, com o que você tá, com o que está ali à sua disposição. Então, isso também pode ser bastante importante, uma movimentação, né, uma mudança aí, né, uma certa até, um excesso de, talvez até fuga, né, viagens e coisas assim que você possa se dar para não estar se envolvendo em questões familiares, né? Uma coisa que tem fluído bem, como foi para os arianos, né, como questão de signos de fogo, são as relações, né, os seus círculos sociais, amizades, né, especialmente, né, pensando aí, a comunicação está bem fluida, bem, né, conseguindo se posicionar em alguns momentos, é necessário isso, né, e até ter apoios de amigos e parceiros, até em relação a coisas pessoais e questões familiares aí, né, então, ter aí, né, um apoio, uma estrutura, uma segurança que vem através dessas relações, uma base social que te ajuda a enfrentar e ser confiante nos desafios que você possa estar vivendo agora, em família ou no seu ambiente, na sua própria casa, sua residência, inclusive, né? Então, isso pode ser algo bem importante nesse momento para leoninos ou acidente em leão. Então, essas relações sociais, esse apoio, né, o valor que você está tendo, né, ou até relações que, né, deixaram de estar aqui, né, que você pôde se desapegar, né, que agora estão te dando força, está recebendo apoio, conseguindo comunicar melhor as coisas que você pensa, né? Enfim, tem aí, né, uma situação também, uma quebra, uma mudança nos rumos aí também da sua vida, até por finalizações ou estruturações de relações aí, né? O que é para ficar, fica, e o que não é para ficar, vai embora. Então, a sua imagem social tem mudado muito, as pessoas têm se surpreendido com algumas atitudes
que você tem nas suas relações, né? Tem trazido uma mudança importante aí, que nem sempre é fácil conciliar. Porque tem um desejo de estar em uma relação sólida, ao mesmo tempo que não prive a sua liberdade para viver a sua vida do jeito que você quer, né? Então, isso pode ter um conflito interno aí, como equacionar essas coisas. Claramente, sua vida está num momento, né, de mudança, né, de rumo, de norte. Você está descobrindo novos horizontes, né, novos valores, um despertar para interesses novos para o seu futuro. Isso é muito importante. O eclipse se dá na casa 4, né? Então, coisas que estão ocultas, que estão com um baúzinho aqui, né, com a chave. Talvez você perceba aí coisas que precisam ficar no passado, situações familiares que não vão se resolver da noite para o dia, que talvez ainda precisam de um tempo, como é eclipse, né? Esse final de ano vai ser para muitas vezes esmiuçar e resolver essas coisas, começar a estruturar e vão reverberar, né, em janeiro, né? Agora no dia 8 já vai ter uma prévia, no dia 8 de julho, dia 8 de novembro vai ter uma prévia aí com a lua cheia, né, com o eclipse lunar, de que tipo de resoluções são essas, né? Então você que é leão, ascendente leão, pode ser que lá para janeiro você perceba aí, né, coisas que se resolvam, ou que consequências das escolhas tomadas agora em relação à família, em relação também a imóveis e questões da vida pessoal, desses laços, dessa segurança que você possa vir a ter através da sua família, né? Então é isso. Reviravoltas aí que possam também acontecer. Virgem, então, vamos lá, né? Ou ascendente em Virgem, temos aí um período de muita troca, realmente, né? Que os meios de comunicação, a troca com as vizinhanças, com os colegas, pessoas próximas, familiares, irmãos, primos, parentes, seu deslocamento no seu dia a dia, né? Está sendo bastante ativado, né? Então, para a Virgem, até a relação com irmãos, uma proximidade aí, estudos, talvez pequenas viagens possam fazer sentido nesse momento, né? Reciclar as ideias, né? Trocar com as pessoas, ver outros pontos de vista, né? Pegar o que está no seu entorno para poder aprender mais e poder até ensinar também, talvez, alguma coisa, né? Então, a Virgem está passando por esse momento que a comunicação pessoal está sendo muito exigida, né? E tem um desafio, talvez, né? Que vem através até das coisas que você precisa deixar ir embora, né? Ou de crises pessoais, de situações que você pode estar, assim, de alguma maneira, né, o seu isolamento, o seu recolhimento, ou até o apoio que você acha que você não teria, você pode ter, né? Então, perceber que existe apoio onde menos se espera, né? Às vezes até apoio de um irmão, de uma irmã, a dificuldade de receber ajuda, pode ser, né? E pode ser que as pessoas estejam disponíveis para te ajudar. Então, tem uma indisponibilidade, né? Uma certa arrogância, né? Porque virgem é o que ajuda, é o que dá a mão, é o que resolve, né? Aquele que tem sempre uma ferramenta ali para poder estar à disposição. Então, nesse momento pode ser que você receba essa ferramenta, né? Você possa receber essa ajuda. Então, conseguir abrir a mente para isso, né? Tem um momento bastante interessante, né, de trocas com mulheres, né, trocas intelectuais, trocas de conversa, aprender alguma coisa com uma mulher, né, ter prazer em conversar, trocar ideia, em estudar, né, em aprender mais sobre as coisas, né, sobre o seu alto valor pode ser importante, né. Outra coisa, né, é também a questão dos seus valores e dos seus investimentos, né. Você pode sempre estar acostumado, né, a se doar demais, emprestar, né, não se importar, e pouco preocupado em receber, né, até financeiramente, né, e buscar seu valor. As suas necessidades pessoais também têm que ser atendidas. Você pode estar se negligenciando em relação aos seus prazeres, em relação aos seus gostos, até os seus talentos, sabe, deixando muito só o que o outro precisa e o que você precisa, né? Então precisa ali cuidar um pouco mais, né? Isso é exagero também, né? Uma gastação, pode ser uma flutuação, uma variação financeira, né? Um pouco sem controle aí, né? Para compensar até algumas faltas aí, né? Enfim.
Pode ser um mês de gastos inesperados. Então, atenção com isso, para não aumentar a dívida, né? Fica atento, virginiano, ascendente em virgem. Uma coisa que está fluindo muito é o trabalho, né? Especialmente, mesmo com esses gastos, essas coisas, né? Tem entrado dinheiro, tem fluído bem, né? Está sendo bem produtivo, tem tido atitudes de liderança, até de autoridade, tomado à frente de algumas situações, né? E percebido a rotina mais puxada, né? Uma coisa mais realmente que exige ali um compromisso, mas com muita articulação, né? Tá tudo muito articulado, fluindo bem, né? As coisas têm fluído para o pessoal de terra no trabalho, na carreira, no que você se propõe para o seu futuro, e tem corrido atrás do seu futuro nesse sentido material, né? Então isso tem fluído muito bem. Bom, com relação, né, a, a essa rotina também, né, e essa saúde, né, pode ser também que alguns deveres e obrigações, né, estejam em conflito com o que você considera legal, com o que você considera certo e errado, né, com a sua moral, com a sua visão de mundo. Então, ajustar o que você deseja, você tem ampliado o seu horizonte também, né? Tem buscado descobrir coisas diferentes, estudado coisas diferentes. Isso entra em confronto com o que você pode fazer no seu dia a dia, ou então na maneira como você tem se organizado, né? O tempo que você tem para ampliar os seus horizontes, né? Uma visão de fora, né, muito diferente, né, um pensamento novo, entra em confronto com a praticidade, a aplicação dessas ideias na realidade. Então, você se preocupa muito com as coisas terem utilidade, terem uma função. E às vezes uma ideia nova, ela vem justamente para que as coisas sejam feitas de outra forma, né? Então, às vezes você não enxerga como aquilo pode se inserir na sua vida e descarta, né? Então, pode ter conflito entre várias maneiras de fazer as coisas com novas maneiras de pensar as coisas, enfim, tem um ajuste aí. E claro, tem ampliado aí um olhar sobre realmente o que que é a vida, né? O que que é o ser humano, quais são as suas crenças, né? Tem coisas novas vindo aí, né? Tem rupturas sendo feitas. E o eclipse pega a casa 3, né? Então, pode ter alguma sombra, alguma situação familiar com parentes, né? Especialmente irmãos, que você, ou vizinhos, né? Talvez também, que você possa estar vendo que não é bem assim, né? Ou as coisas ficam numa intensidade tal, né, que não dá conta, né? As pessoas não estão convivendo, né? Só troca de áreas de deslocamento, né? Também essa questão com automóveis, né? Ou mesmo transporte que você usa no seu dia a dia, né? Você está podendo pensar se vale a pena home office, né? Ou presencial, como é que eu faço? Pensando nesse deslocamento, né? E coisas que você vai saber pelos próximos meses. E a própria forma como você pensa, no fundo, né, se comunica, seu entendimento, né? Como que você aprende as coisas, como que você comunica as coisas, né? Então, a maneira como você se comunica pode estar sofrendo uma grande mudança. Também que vai sendo depurada nesse final do ano e vai ter reverberações ali no começo do ano. A sua comunicação, a maneira como você se expressa, talvez uma mudança profunda nesse sentido, tá bom? Libra ou ascendente em Libra, a gente tem aí uma casa de valores e recursos, né, financeiras sendo mobilizada, né? Pode ter uma influência dos outros sobre esse gasto, né? Libra já naturalmente valoriza o ponto de vista do outro, tem uma empatia natural, né? Mas pode ser que você esteja sendo indulgente demais, né? Com as necessidades dos outros, gastos dos outros. Então, quem é Libra ou ascendente em Libra, especialmente, pode estar, assim, né, até isso, né? Negligenciando um pouco, né? O que uma relação precisa, em termos, né, sociais, de troca, até em prol do que é uma necessidade básica para você mesmo, né? Então, assim, eu preciso gastar isso, preciso comprar aquilo, eu preciso poupar naquilo, e esquece, né? Ou o seu próprio prazer, né? E esquece da necessidade de compartilhar, de estar com o outro, fazendo junto, né? Querendo resolver tudo sozinho, sozinha, né? Então, isso pode ser também um momento interessante para olhar para isso, né?
uma autoestima que está melhor, que está valorizada um pouco agora nos librianos, né? Que tende a estar um pouquinho mais fortalecida, mas que o outro, a opinião do outro pode ser que amplie ou mexa com esses limites, né, de como você se vê e o valor que você se dá. Então, seu alto valor, sua autoestima, né, ela está sendo muitas vezes permeada pelo olhar do outro. Então, tem que ter um pouco de cuidado para perceber esses limites, né? Bom, tem aí um poder muito interessante, criativo, né? Até no sentido dos talentos, né? De você explorar talentos não, de você explorar sua vocação. Pode ser um mês interessante para você entender e aprofundar, né? Ter mais prazer em relação à sua vocação, né? Pôr a mão na massa aí, com relação a alguma coisa que você goste e que você saiba fazer muito bem, né? Ter consciência desses talentos, dessa vocação, de algo que você veio fazer aqui, né? Bom, tem aí também, né, um conflito, né, claro, entre o livre-arbítrio, né, o que eu escolho, o que o outro escolhe, as minhas necessidades em prol, né, do que é correto para uma relação, para o outro, né, um favorecimento para o outro em excesso e um certo exagero, né, do que eu posso fazer, né, pelos outros e um pouco esquecendo de si também, né? Então, uma coisa tá de perdoar meio fácil também, né? Pode estar também no período também até autoindulgente também, né? Então, achando que, né, o meu erro, o meu gasto, alguma coisa, mas foi por um bem, foi por causa disso, né? Até justificando na matéria, justificando nas coisas. Ah, eu comprei isso, porque isso é importante, não sei o quê, mas às vezes o outro não tá te cobrando, né, sobre o que você tá gastando, mas é sobre o tempo que você tá dando, né, a qualidade das coisas que você tem feito, né? Não é sobre o quê, mas como, muitas vezes. Então, pode ter um desajuste aí também, né? Uma certa extravagância aí em como você se mostra ou suas necessidades para os outros, né? Tá fluindo, né, como para Gêmeos, né, a sua própria identidade, o seu olhar sobre si mesmo, né, tende a se expressar bem. Aí atrás também, né, da sua formação, do seu mergulho nas questões filosóficas, né, de conhecimento. Então, buscando esse caminho, né, de autoconhecimento também. Então, isso está sendo bem favorável para a Libra nesse momento. E a maneira, né, mais comprometida com o que você vive a sua vida, né? Comprometida com o que você acredita, com quem você é. Isso, ótimo, fluindo muito bem. Como para quem é de Gêmeos também e de Aquário. Né? Mais comprometido com sua própria vida e quem você é. Então, isso está ótimo. O conflito vai vir às vezes, no ajuste na intimidade, né, na sua própria sexualidade. Então, quem é Libra, quem é de Libra, pode estar vivendo assim, né, um compromisso com os seus desejos e com o que gosta, e isso entrar em conflito com uma nova forma de ter intimidade, com o que o outro valoriza, com o que o outro quer, né? Então, tem uma resistência, às vezes, do outro, né, ou a sua também, principalmente, uma resistência sua de experimentar coisas novas que o outro traz, que o outro sugere, né? Então, as consequências até dessas escolhas que o outro fez, né? Como isso impacta a relação. Então, isso pode também ter aí questões, né? Até de sexualidade, questões voltadas para a intimidade, para os segredos de um casal ou de uma parceria, também isso pode estar em conflito. E um momento também de muita mudança interna, né? De você perceber que os outros também têm recursos, que os outros também podem fazer coisas diferentes, não é só você que vai estar ali, né, também para trazer a novidade, fazer, estar disponível, enfim, o outro também pode fazer de outro jeito e se virar, o outro também pode ser independente financeiramente. Você não precisa bancar o outro sempre, né, ou ser o responsável financeiro das coisas. Então, isso pode ser importante. E a alunação para a casa 2 que vai falar disso, né? A maneira como você lida com o seu dinheiro, o balanço, a questão da sua organização material, financeira, como você cuida das suas coisas, a manutenção das suas coisas, né? O quanto as suas coisas dizem sobre você, ou a sua autoestima está ligada a como você usa e se utiliza do seu
dinheiro, do seu espaço, do seu tempo, as suas coisas. Então, assim, como eu tenho cuidado de mim, né? Como eu tenho investido em mim mesmo, pode ser um momento interessante, né? E talvez algumas coisas, velhos hábitos que envolvam, né, esse olhar para si mesmo possam ser deixados para trás, né? Abandonados, né? Ou até ter uma certa intensidade em relação a esses gastos consigo mesmo ou investimentos importantes pessoais, né, de serem feitos. E podem também ter reviravoltas em relação ao financeiro também, né? Ah, isso é bom, isso é ruim? Depende, né? Se você está num momento bom, num momento, né? Pode ser que possa ter algo aí que imprevisto, alguma coisa. Inclusive até janeiro é importante prestar atenção nisso, né? Esses 3 últimos meses do ano tem mais gastos, começo tem imposto, janeiro, né? Então vai pensando nisso, é bom dar uma poupada agora. E se você está num momento difícil, ruim, pode ser que venha aí uma ajuda inesperada, alguma coisa. É uma reviravolta mesmo, algo que possa mudar a sua situação financeira, tá bom? Escorpião, ascendente escorpião, né? Escorpianos que estão aí de aniversário, de ciclo novo, né? Começando um ciclo novo, muito bom. Claro que vai falar de vocês mesmos, né? Essa alunação vai falar de si, da sua própria identidade, de como vocês se veem, né? De se colocar em primeiro lugar, de estar em destaque, sendo, né? Sendo vistos, né? Um renascimento mesmo, vocês podendo mostrar aí uma nova forma de ser que foi elaborada no último ciclo, né? Contato com o próprio corpo, com a saúde. Então, é bem importante nesse momento, né, ficar atento à saúde. Escorpião, né, ascendente escorpião principalmente, né, talvez os limites da rotina, os limites dos seus hábitos, né, ou está negligenciando alguma coisa, né, então fazer exame é bom nesse momento, né, olhar para as questões do corpo, né, os seus hábitos, né, tá escovando o dente, dormindo bem, comendo bem, bebendo água, né? Não negligenciar essa parte material, né? Que é importante, né? Olhar para si, para o corpo cuidar, fazer exame, fazer consulta, fazer um check-up, né? Então, não custa nada, né? É sempre importante isso. Estar numa relação boa consigo mesmo, né? A lunação, Sol e Vênus estão juntinhos ali no signo do Escorpião, então tende a ser um momento de uma boa autoestima, de um bom autorreconhecimento, né? De estar bem consigo mesmos. E pode também ter aí, né, exatamente, né, necessidades emocionais, né, que também podem estar sendo um pouco negligenciadas, né, necessidades essas que ficam aí de lado, ficam mais de fora, né. Então, essas necessidades emocionais, né, você pode estar sendo bem permissivo. Então, sabe aquela coisa, preciso de uma companhia. Às vezes o escorpião é bem orgulhoso de dar braço a torcer, né? Que tá mais triste, tá mais inseguro, né? Não quer mostrar suas vulnerabilidades. E às vezes isso é importante, até para que, né, dentro dessa convivência, isso possa ser entendido por você mesmo e pelos outros, né, de modo geral, né? E é um momento favorável para fazer esse balanço, né? Para olhar para dentro, porque tem favorecimento, assim como para câncer, né? Para essas questões emocionais. Então, sua compreensão da sua história, a história da sua família, que veio antes de você, está muito claro, né? Até a coragem, né, para enfrentar esses medos, esses monstros, está presente, né? Você tem talvez uma maior confiança de lidar e enfrentar, né, os desafios interiores, né, emocionais, lidar com as emoções difíceis nesse momento, né? E está se sentindo mais segura, mais seguro, estruturado em relação às suas bases, né? Você sabe a base que você teve, né? As referências que você teve. Então, não tem por que ter medo, né, de lidar com alguma emoção, alguma situação mais desafiadora. Você tem recursos, então use-os, né? Então, isso é muito importante. Tem uma resiliência, né? Escorpião muito boa. Bem, aí a gente também tem aí um conflito, né, entre, né, essa base, essa estrutura, né, questões até de moradia e imóveis, né, talvez com relação a necessidades de parceria, né, ou nos seus círculos sociais. Pode ser que uma relação nova ou algo que você esteja se envolvendo, uma pessoa pode ser amorosamente ou também em relação a sociedade de trabalho, né, uma parceira, um parceiro,
ou até alianças que você fez nesse momento da sua vida, né, que estejam refletindo na sua vida pessoal, né, o como conciliar isso, né? Será que é o momento de trazer essa pessoa para minha vida pessoal, né, ou de morar junto ou não? Quanto essa pessoa se encaixa no que eu tenho na minha intimidade hoje, né, na minha vida, né, particular, né? Então, esses ajustes, né, entre o que eu quero, né, que seja diferente, ao mesmo tempo o que é conhecido, o que é tranquilo, né, entra um pouco em conflito mesmo. Então, tem resistências a voltar para o modelo antigo, tem um medo, né, de voltar para o modelo antigo, ao mesmo tempo, né, para fazer um modelo novo vai precisar romper com muita coisa, né? Então, basicamente isso. E aí a gente olha também, né, essas mudanças que você tem vivido, Escorpião, na sua relação com os outros, no conflito, como você tem lidado com os seus conflitos, como você tem entrado ou saído de conflitos, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Como que você tem feito parcerias, acordos, tem sido de maneiras diferentes, maneiras novas, as relações têm sido diferentes e surpreendentes para você. Isso é muito importante, são algo novo que você está podendo adquirir e viver. O eclipse dá na casa um, no próprio corpo, na própria identidade, por isso que eu até falei da saúde, então talvez hábitos e coisas que você tenha trazido até agora, né, se reflitam nesses próximos 3 meses, então nada muito mais importante agora do que nunca cuidar de si, cuidar do corpo, porque se isso, né, não for muito bem visto, pode ser que lá em janeiro você sinta reflexos, né, disso em você mesmo, na sua identidade, na maneira como você se vê, até na saúde, né, então é importante mesmo, tá bom? Aí a gente vai para Sagitário, ascendente Sagitário, a gente tem aí um momento interessante, né, a gente está em Escorpião, então é o signo anterior, então é como se fosse o seu inverno, né? Para falar de inferno astral. Eu vejo mais como um inverno, né? Que vem antes da primavera, que a primavera é o florescer, é o renascimento, né? E o inverno é um momento de incubação, de ficar no casulo, de internalizar, né? De transformação de dentro para fora. Então, o Sagitário está vivendo isso nesse momento, né? Tá entendendo as emoções, pode se sentir um pouco isolado do mundo, das pessoas, um pouco sozinho, até uma certa solidão, mas uma intuição muito grande, né? Está muito conectada aí com esse algo maior, entendendo o seu lugar nas coisas, nas situações, né? Entendendo esses medos, essas angústias que você possa estar vindo a sentir, né? E tentando se relacionar com essas coisas de dentro, né? Vem um desafio aí, né? Que é também assim, como o Sagitário gosta muito de viver a vida, aproveitar, né, curtir, às vezes até não olhar muito para essas dores, né, um desafio de não estar negligenciando esse mundo interno em prol do que você quer viver e parar de fugir da realidade, né? Então pode ser que esteja um excesso de prazer, um excesso de coisas, né, de você viver coisas que você gosta, de só procurar diversão, alegria, mas precisa também olhar para situações difíceis, né? Medos que você tenha, né? E situações que talvez você não queira enfrentar. Não adianta camuflar o medo com diversão, né? Então, isso pode trazer depois coisas mais difíceis, né, para você poder enfrentar, né? E tem aí, né, também, né, muito intenso nessa questão também com é, os, suas necessidades sociais, né, de estar nos grupos, de ter popularidade, né, de você ter um papel ali, né, cuidador, os amigos como uma segunda família, né, então você pode estar até um pouco encantado, até um pouco iludido aí com essas questões, né, sendo, é gostoso, né, curtir junto, fazer coisas juntos, né, fazer as coisas, mas você pode estar um pouco excessivamente curtindo ou fazendo as coisas com as outras pessoas, esquecendo um pouco de si, do que você quer fazer, né? Então, ou até necessidades dos seus amigos, né? Fazendo só o que você quer, sem se colocar à disposição também para fazer junto com os outros, fazer coisas com as pessoas, né? Fazer só da sua forma. Então, essa necessidade aí dos amigos, dos outros, o valor do seu trabalho também, né? Essa partilha, o que é feito, né? Com as outras pessoas pode estar um pouco negligenciada, né? Essa parte. Pode estar certa negligência nesse sentido, tá bom?
Aí está funcionando muito bem, né, para Sagitário, as relações, né, como para o signo de Leão e de Áries, Sagitário é o último de fogo, então, muito sim a comunicação nas redes, com os amigos, talvez conseguindo colocar limites para as pessoas em relação ao que você quer consumir e partilhar e trocar com os outros, né? Uma clareza, uma maturidade das próprias ideias muito bacana, né? E coragem para falar o que pensa, né? Mas não de uma forma torta e sem cuidado, né? Com articulação, com confiança no que está dizendo, uma troca genuína, né? E uma troca bem gostosa, assim, bem fluida, né? Bem tranquila, né? Ficar com os seus, né? Ter a sua tribo, né? Ficar com gente que pensa parecido, né? Que troca de um jeito é muito bom. Então isso está favorecidíssimo. Tem uma questão ali, né, com relação ao que você pensa com o que você faz, né? Então, a vida tem te exigido, né, novas maneiras, romper com velhos deveres, né, fazer do seu jeito, buscar novas maneiras de fazer as coisas, produzir coisas novas, né? Mas a segurança, né, no que você já aprendeu, entre conflito com essas talvez novas oportunidades, talvez seja a hora de buscar novos ambientes de trabalho, novas funções, mas pode ter uma insegurança aí. Será que eu tenho formação? Será que eu estou pronto ou pronta? Esse conflito é do ano inteiro, né? Então, isso pode continuar até por um tempo ainda, né? E claro, né? A mudança na maneira de você organizar sua vida, o seu tempo, tem sido muito forte. Assim, você tem vivido uma rotina muito diferente do que você estava acostumado. Então, uma rotina bem diferente, bem nova, que vai ser muito importante daqui para frente, né? Novas maneiras de produzir e viver a sua vida e de cuidar de você, dos seus hábitos, né? Seus deveres são novos agora. E é hora de lidar com eles. Eu queria estudar na casa 12, né, do acidente sagitário, então pode ser um momento de viver aí um real despertar, né? Então, lidar com questões até kármicas, digamos assim, questões que você traz de muito tempo, né? Que não, para quem acredita em vidas passadas, mas na sua própria vida, né? Questões que se arrastam por muito tempo, que você talvez não tenha tanta consciência, pode ser um momento interessante de essas coisas se desdobrarem aí pelos próximos 3 meses, né? Uma intensidade emocional, muitos sonhos, sonhos vívidos, né? Mensagens, intuições significativas que não devem ser negligenciadas, né? Respostas podem vir até na próxima lua cheia, no dia 8 de novembro, e com certeza respostas mais definitivas aí em janeiro de 2023. Capricórnio, ascendente em Capricórnio, a gente tem aí a casa de amizades, né, grupos, social, né, comunitária, muito forte nesse período, né, de escorpião, nesse eclipse também. E aí vai trazer, né, um prazer, um bem-estar com os amigos, né, trocas significativas, né, pautas ligadas ao valor, ou à economia também, que vai estar muito presente nessa questão do valor, qual é o valor das pessoas, né, qual é o valor do coletivo, né, o que a gente pode contribuir. Então, essa troca vai estar muito presente para os capricornianos e ascendente em Capricórnio, né, amigos fortes presentes, amigas também, mulheres muito presentes. E aí, né, tem um confronto que pode vir, não confronto, não diria um confronto, mas um certo falta de limites, né, que venham da sua vida pessoal, da família, inclusive das figuras parentais em relação a essas trocas, né? Então pode ser que você misture muito esses mundos ou que não consiga colocar uma fronteira, uma barreira. Até que ponto os meus pais são os meus pais ou são os meus amigos, ou minha família, né, eu lido como se fosse amigo, ou meus pais ou minha família extrapolam os limites, né, em relação às minhas ideologias, aos meus interesses políticos, né, e vice-versa, né, quando meus amigos também têm clareza, né, dos limites que a minha família tem, né, o como então, eles querem ser parte de uma coisa que já diz respeito à minha vida pessoal e não só política, social e tal. Então, isso é uma coisa que pode ser interessante. Tem algo interessante também com relação aí para o Capricórnio, que é ao contrário do Câncer, né? Que está vivendo muito, né? Essa vida também para o lar, para a família, né?
Capricórnio nesse momento, talvez esteja se dedicando aí, né, de um jeito meio exagerado para as questões domésticas e talvez possa estar negligenciando um pouco o trabalho, né? Possa estar aí com necessidades no trabalho que você não está observando, que está precisando de uma atenção, né? Está precisando ver aí quanto que o seu lugar agora de destaque, ou popularidade, ou sua visibilidade pública, né, exige aí também uma expansão disso, né, na sua vida pessoal, né? Então, tem que ter um espaço também para essas questões ligadas à vida profissional, a seu destaque, né? Seu destaque. Então, talvez seja num momento de pleno crescimento profissional, colhendo frutos e não sabendo como investir esses frutos na própria carreira, né? Então, atenção com isso, Capricórnio, né? Bom, está fluindo muito bem a vida material, né? Apesar de estar dando uma atenção para a família, ou questões familiares estejam ganhando muito mais espaço do que as questões profissionais, a vida profissional está fluindo, né? Não tem nada em risco, nada perigoso, então as coisas estão fluindo bem, especialmente, né, a sua comunicação com figuras de autoridade, chefia, ou sua própria liderança sendo vista, né, sendo comunicada, sendo uma troca, né, a atitude frente a uma equipe, né, na sua rotina, uma organização, uma coisa para fazer as coisas fluírem mesmo, né, e até uma certa segurança em relação aos seus ganhos, né. Então, pode ser assim que os recursos que você tenha para fazer a sua vida material funcionar estão estruturados, estão firmes, né. Ao mesmo tempo, né, tem uma questão que está pegando muito, que é com relação, sim, a talentos e vocação, né. Será que eu estou fazendo o que eu acredito, o que eu gosto, né, o que eu sei fazer, né, ou estou só fazendo o que é pedido para mim, né? Então pode estar tendo um conflito muito grande, uma resistência, né, até para descobrir novos talentos, né? Você tem descoberto novos talentos, tendo atrás disso, mas pode estar muito apegado ao que você acha que é a sua vocação ou ao que dizem sobre isso, né? Então poder lidar um pouco com isso, né? O que eu faço o que eu gosto mesmo ou não. Então pode estar tendo esse conflito, né? Até de autopercepção também, né? Do que você é capaz de fazer, da sua capacidade produtiva e de realização. E está tendo uma mudança, né? Para quem é Capricórnio, realmente no seu olhar sobre como você aproveita a sua vida, como você tem vivido a sua vida. A pandemia, né? Foi super pegou capricornianos, então você tem aí talvez abandonado velhos hábitos, velhas maneiras de encarar a vida, de viver a vida, e se soltando um pouco mais, isso é muito bom, fazendo né, tendo novos interesses, novas paixões, né, novos talentos, enfim, explorando mais a vida, vivendo e se desafiando, né, nesse sentido. E o eclipse pega a casa 11, então pode ter aí amizades, situações, grupos, né, até situações envolvendo aí seus interesses ideológicos que virão com sombras, que venham de uma forma mais não tão clara, né, de uma forma mais difusa, talvez coisas que você precisa abrir mão em relação a amizades ou ideologias, né, alguns círculos podem deixar de fazer sentido, ou o valor do seu trabalho pode ser um pouco questionado, né, então podem ter ali reviravoltas com relação aos seus círculos sociais, né, amizades, pode ter uma mudança aí até na maneira como você é visto nas redes sociais, né? Então, isso pode ser importante nesse período, né? O que você tem, né, compartilhado aí nas redes. Pode sofrer umas reviravoltas aí, né? Aquário e ascendente em Aquário, a gente tem, opa, aqui uma casa de trabalho também, né, de carreira, de futuro, de propósito, seus sonhos, o seu norte, né, o seu leme do barco, ali para onde você aponta, a sua bússola, né, sendo mobilizados nesse período, né. Então, deixa eu só comentar aqui com vocês, tem situações, né, que envolvem muito a cabeça de um aquariano, né, como ele pensa, ele se preocupa muito isso, como eu penso, como eu vou explicar, como eu vou comunicar isso, né, para o mundo. Então, pode ser um excesso de palestrinha, né, que às vezes o aquário vai ter, né, que dificulta até a maneira como ele vai ser visto, né, e como ele vai ter espaço também, né. E ele está no momento de visibilidade, os aquarianos estão nesse momento, né, de visibilidade, de serem reconhecidos, até
né? Pode ser um momento prazeroso ou até interessante na busca dos seus sonhos, né? Aquilo que você almeja para sua vida, que você quer realizar, talvez você veja isso de uma forma mais concreta nesse período, né? Mas a maneira, às vezes, como você interage com o seu meio mais próximo, né? Esse lado meio displicente, né? Ou como você fala, ou como você comunica as coisas, meio de uma forma displicente, sem se preocupar muito, tá sendo meio frio, meio grosseiro, né? Isso pode impactar a sua imagem, né? Então, cuidado para não perceber os limites de uma boa comunicação, uma boa convivência, isso faz diferença, né? Na maneira de você se apresentar e ser visto e reconhecido pelas pessoas. Então, isso importa sim. Aí a gente vai ver, né, também uma questão muito ligada ao conhecimento também, né, como os leoninos, e de comunicação, talvez, né? Aquela coisa, pode às vezes cair numa arrogância intelectual, achar que sabe tudo, que já tem todas as respostas. Não é assim, né? A gente tem muito a aprender com os outros, talvez uma necessidade de formação, né? Uma necessidade de estudo, né? Até de humildade, eu diria, né? Para poder aprender mais e até ensinar de um jeito melhor, né? Então, pode estar mexendo muito nesse período também com questões, uma necessidade de fazer uma coisa diferente, de ir para longe, de viajar, de conhecer novos lugares, né? Então, isso pode estar sendo até um chamado aí, né? Você pode estar com essa necessidade, né? Ou até relação também com cunhados e cunhadas, enfim, né? Pode também estar sendo um momento de você sentir aí que tem necessidades, né? Em relação com irmãos e irmãs também, né? Para quem é aquariano, frente aquário, pode estar sendo meio negligenciado também algumas necessidades dessa relação. Pode ser que você sinta um exagero por parte dos seus irmãos, né? Das necessidades deles, mas eles podem estar, na verdade, dizendo quando você está distante, né? De verdade. Assim. Então, isso pode ser interessante de pensar para quem é aquário, ascendente em aquário. A gente vai olhar, então, né? Também uma outra coisa, uma certa também bajulação excessiva, uma extravagância em relação a mestres, pessoas que você admira, que você considera bons professores ou professoras, pessoas que te ensinam alguma coisa, você pode estar com excesso de confiança nessas pessoas. Então, cuidado, né? Não que vai ter nada ruim, mas não é tudo isso também, sabe? Você também tem coisas a mostrar, mas pode ser que você esteja cheirando aí a maneira como você tem visto mestres, professores, gurus, enfim, esse tipo de coisa. Aí a gente tem uma coisa que está fluindo muito bem, né? Que é a sua vida pessoal, a sua relação consigo mesmo, né? Você tem conseguido falar o que você pensa, né? Explicar, ampliar suas visões de mundo, né? Ter coragem para viver a vida do jeito que você quer, né? E muito seguro de quem você é. Batalhou muito para chegar até aí, né? Então, essa parte da sua relação consigo mesmo, de viver o que você acredita, está fluindo super bem, né? Isso é muito bom. E tem um conflito, né, que vem também de todas as nações desse ano, essas temporadas todas, de você com relação à sua vida pessoal, né, mudanças, né, rupturas na família, na estrutura, na base, né, são necessárias muitas vezes, que mexem muito com a sua segurança, com a sua autorresponsabilidade, seu compromisso com você e com a sua própria vida. Então, quanto mais você se comprometer com você, melhor vão ser essas mudanças, né? Mas se você fica preocupado com essa troca, né? Com esse papel, até o seu lugar na família, essas mudanças, essas rupturas, isso pode gerar mais conflitos, né? Então tem um desafio aí. E aí você está descobrindo novas formas de viver sua vida pessoal, de se ter a sua casa, o seu lar, a noção de família, de lar, né? De segurança tem mudado muito. Então isso tudo entra em conflito muitas vezes com quem você é ou quem você quer ser também. E por fim, antes de ir para peixes, o eclipse pega a casa 10, né? Então, seus projetos de vida, seus sonhos, seus nortes, a sua imagem, até possibilidades de crescimento vão ter um impacto, né? Como se fosse um momento interessante até nos rumos da vida, para ser que os rumos da vida nesse momento mudem, né? Tem alguma reviravolta aí,
uma intensidade em relação a essa preocupação com o futuro, né? Talvez as coisas fiquem meio nebulosas pelos próximos 3 meses, mas já, como eu falei em outros signos, né, no dia 8 de novembro tem alguma resposta que vem aí por conta, né, desse momento, algumas escolhas que possam ser feitas que vão falar desse rumo da sua vida. E a resposta maior vai vir em janeiro também, né, do ano que vem, em relação a isso, né? Que caminho que eu quero seguir, que passo eu quero trilhar, aonde eu quero ir, né? Qual que é a minha estrela guia, onde eu vou seguir. Então, isso com certeza está sendo colocado aí para Aquário, né? E por fim, Peixes, né? E ascendente em Peixes, está ali com questões ligadas à sua filosofia de vida, crenças, amplitude de olhar, né? O ver os horizontes, aprender, né? Caminhos ali intelectuais, né? Como você entende a sua vida, né? Como você compreende, né? Como que o mundo funciona, né? Então, isso tudo está sendo bem mobilizado, né? É um momento que você está tendo talvez muito prazer em entender como você pensa as coisas, pensa o ser humano, né? Tá muito confortável e tá gostoso essa troca, né? Podem ter aí relações com parentes, né? Do parceiro ou parceira, ou cunhados, essas coisas, né? Que está fluindo bem. Pode ser um momento interessante para viagens, né? Pode ser que você esteja sendo convidado ou tendo situações para fazer coisas fora, né? E ampliar o seu olhar, né? Então, bem favorável mesmo. Aí pode ter algum desafio, né? Alguma dificuldade, né? Com relação aos seus gastos, né? Então, você pode estar tendo um certo exagero, uma autoestima também um pouco, né? Subestimada aí por si, pelos outros e tal, ou até mesmo, né, sem um pouco de freio, e aí isso pode ser, não está tendo um pouco de limite para investir em si mesmo, né? É um certo exagero, e aí isso impacta também nesse caminho aí, né, nessas opções de ampliar os seus horizontes, né? Então, cuidado com os gastos para você poder continuar ampliando, né? Não ser impedido por isso, né? Até porque as necessidades também, né? Emocionais, as necessidades dos outros também tem que ser levado em consideração, né? Então pode ser que nesse momento você esteja pensando no que você quer gastar, onde você quer investir, e em detrimento, né, negligenciando as necessidades do outro. Então, atenção, né? Pode ser um momento que venha mais dinheiro, que você tenha um recebimento, sim, mas isso pode flutuar, né, e ser um pouco volátil. Então, cuidado, né, para não se deslumbrar e gastar tudo, ver que ganhou e, né, desperdiçar essas coisas, né, que podem exigir um cuidado aí maior. Tá fluindo super bem a vida emocional, acho que você tá num momento, né, os piscianos sentem peixes confiantes no que sentem, com uma clareza mental, né, do que foram seus momentos de crise na vida, as mudanças que sofreram, né, então conseguindo se desafiar em termos até da própria família, né, da sua história, do seu passado, da sua posição, tomando atitude, tendo coragem de colocar de um jeito novo, né, emocionalmente, né, muito mais seguro, mais saudável, né. Os medos do passado, os fantasmas, as inseguranças, até sabotagens, né, estão muito mais compreendidas, se estruturando, né, um novo emocional, né, uma nova história, né, que você quer contar. Então, você tem feito de formas diferentes, né? Tem mexido, tem resolvido muita coisa internamente, né? Então, isso também é muito bom. A gente também pode pensar, né, que medos e questões internas ainda talvez não consigam se refletir diretamente na sua fala, na maneira como você se expressa e se comunica, especialmente com pessoas próximas, parentes, né? Então, também tem isso, podem ter rupturas, afastamentos em relação, né, a pessoas próximas, ou a maneira como você se expressa muda muito, ou os outros, né, não, passam a não entender e achar muito surpreendente a maneira como você está se colocando, né, e lidando com questões que são muito mais internas do que práticas, as pessoas podem ter uma confusão em relação a isso, né, não ficar muito claro, né, da onde que está sendo exigido, né, e que resistências são essas que você está aparentemente demonstrando, mas que na verdade não são resistências, são só preservar, né, autopreservação, autocuidado,
então isso pode ser, às vezes, mal interpretado e ter conflitos, né? Mas você está realmente aprendendo de um novo jeito, né? Se comunicando de um jeito diferente, que surpreende muitas vezes ou causa uma perplexidade, uma incompreensão, né? E a alunação, ela vai pegar aí a casa 9. Então, questões jurídicas, questões com familiares do parceiro ou parceira, questões com a forma como o parceiro pensa, também as coisas podem ser intensificadas nesse momento, viagens, né? Então, assim, eu diria que mesmo que esteja um momento bom, né, em termos de viagens, assim, tem um prazer, uma vontade, né, tem que ter um cuidado também, porque essas viagens podem trazer mudanças profundas, né? Então, abrir mão, né, de fazer alguma coisa, né, com alguém, ou mesmo para fazer uma coisa para você mesmo, né? Então, isso pode também ser abrir mão, né, de um desejo de outra pessoa, né, para você fazer algo para você. Pode ser um momento mais intenso também em termos, né, da sua visão de mundo, né, mudanças no seu olhar sobre a sua própria vida, né, e preparação, né? Você pode estar buscando aí um mestre também, um guia, alguém que possa orientar, né, e te desapegar de velhas crenças, né? Você pode estar rompendo, momento de romper com crenças limitantes também, né? Então isso vai nos próximos 3 meses até o começo de janeiro de 2023. Essa é a previsão. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou Angélica Viana, astróloga. Esse horóscopo para temporada escorpiana. Eu falei que ia ficar mais longo, né? Só esse agora já deu 50, mais do que eu gravei até câncer, deve dar 1 hora e pouco, porque tem o eclipse, não tem como não comentar, né? Então, siga a página 29 graus, compartilha, comenta aqui o que você achou, se bateu com seu ascendente ou não. E a gente segue aí aprendendo com o céu, né? Cada dia mais. Deixo aqui meu contato e a gente se vê, né, na próxima temporada de Sagitário. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau.